O pessoal está começando a entrar agora, né? Vamos aguardar um pouquinho, quem sabe? Não sei. Então, boa tarde a todos. Vamos começar então a nossa roda de conversa com a Liana, né, que vem conversar com nós a respeito do cérebro de quem brinca. A Liane, ela é uma educadora física, especialista em neuropsicopedagogia e mestre em educação. Atualmente ela é mãe, ela é professora e brinquedista, além de pesquisadora e escritora, né? Então, são múltiplas tarefas para uma pessoa que se dedica à educação, né? As suas pesquisas atualmente elas têm foco no brincar, né, especialmente no neurodesenvolvimento humano e nas ciências da aprendizagem, né. Ela coordena uma brinquedoteca pública no município de Capão da Canoa, além de multiplicar essas experiências que ela vivencia no campo da educação na sua página no Facebook e também no Instagram, né, que são ferramentas poderosas atualmente de divulgação de estudos, pesquisas, materiais. É uma forma de nós chegarmos a muitos lugares, né, em pouco tempo, né. Nosso campo de abrangência se torna rico, né, e acessível a muitas pessoas, onde nós podemos interagir. Então, com essa breve apresentação da Liana, então, eu passo a palavra para ela. Liana, se tu quiser já compartilhar alguma ferramenta, tu pode compartilhar. Eu deixei aqui o combinado que nós tivemos, né, nas rodas de conversa, onde eu vou pedir para os participantes para eles manterem as webcams desativadas, para a gente não correr o risco de cair a nossa rede, né, e termos que ficar entrando, saindo, né, então a gente deixa ela desativada, depois quando a gente quiser fazer uma intervenção, nós podemos combinar que daí a gente vai lá e liga a câmera, o mesmo com o microfone. Quando nós abrirmos, então, para as conversas, né, para o diálogo com a Liana, porque eu acredito que o trabalho dela chama bastante atenção, eu fiquei muito curiosa por ouvi-la, né, aí nós combinamos, então, que a gente liga daí os nossos microfones para fazer essa intervenção. Eu também, como mediadora aqui, vocês podem ir colocando as perguntas aqui no chat, que eu vou ir anotando, né, para no final a gente não precisar ficar voltando a conversa. Então, eu vou deixar tudo anotadinho para no final passar para a Liana, para ela não precisar ficar concentrada nisso. Essa vai ser a minha tarefa aqui, que eu vou fazer com muito bom grado, né, de ficar interagindo com vocês. Então, e no final daí da fala da Liana, a gente conversa com ela através das perguntas de vocês, através das curiosidades que surgirem no decorrer da apresentação dela. Então, eu peço novamente, né, que quem tiver com a webcam ligada, que desative a webcam, né, aí para a Liana começar a falar então, tá? Liana, a palavra é toda tua, né, uma ótima sala para todos nós, já estamos em 54 pessoas, realmente teu assunto não foi só a mim que chamou a atenção, realmente é um assunto que nos dá gosto de ouvi-la, né, então, contigo a palavra, Liana, sinta-se à vontade. Eu também vou desativar o meu microfone e a minha webcam para não travar o sistema, tá bom? Uhum. Então, boa tarde, pessoal.
Então, eu sou de Capão da Canoa, trabalho numa brinquedoteca municipal, que atende 22 escolas municipais da nossa rede, sendo elas educação infantil, educação especial e educação fundamental até o 5º ano. Já atendemos mais de 60 mil educandos em 8 anos de trabalho de atendimento ludopedagógico. Então, essa brinquedoteca tem o foco na escola, né? Então, é uma brinquedoteca escolar. Eu sou especialista em neuropsicologia e depois, durante o mestrado em educação que eu realizei na PUC de Porto Alegre, eu desenvolvi uma metodologia para trabalhar na brinquedoteca com base na abordagem neuropsicológica. Então, a nossa brinquedoteca, ela tem um viés diferente das demais que existem no Brasil, porque eu construí um layout, né, dentro dela, os espaços se comunicam com as crianças, e o lado direito dessa brinquedoteca estimula o hemisfério direito da criança, e o lado esquerdo dessa brinquedoteca, ele estimula o hemisfério esquerdo desse cérebro infantil. Então, vou trazer aqui, eu optei por não trazer slides, né, e trazer meus recursos tridimensionais para mostrar para vocês. Então, o cérebro da criança, ele se desenvolve de trás da nuca para frente, em direção à testa. Então, ele vai mielinizando, vai maturando do occipital, da nuca, para frente, e da direita, do hemisfério direito, para o esquerdo. Essa é a forma como o cérebro infantil vai se desenvolvendo, maturando, mielinizando, né, os seus neurônios. Então, para que nós, professores, consigamos um excelente resultado com as crianças, precisamos, eu vejo hoje como algo essencial, a gente conhecer o neurodesenvolvimento e o desenvolvimento humano, né, na sua base, e ter o brincar como um fenômeno de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Não como uma ferramenta a ser utilizada, mas compreender que é através do brincar que ela entende, né? E que ela se apropria dos objetos, da relação com ela mesma, com os outros, com o ambiente. Então, quanto mais a gente estuda o ambiente e pode construir uma comunicação não verbal deste ambiente com a criança, e quando eu falo ambiente, eu falo de ambiente que o homem desenvolveu, porque o ambiente natural, ele já se comunica com as crianças, né? Ele já oferece recursos para esse desenvolvimento, para esse momento exploratório. Hoje a gente fala de BNCC, fala de campos das experiências, e elas são múltiplas. Por isso eu vou trazer, para a gente poder falar depois sobre isso, né, no nosso momento de perguntas, eu vou fazer com vocês a apresentação de um objeto, ok? Então, vou apresentar a palavra. Talvez esteja espelhado para vocês, ela está escrita maçã. Vou apresentar também maçã em letra cursiva. Vou apresentar a imagem gráfica de uma maçã. Apresento uma maçã tridimensional, mas é um objeto que representa uma maçã. Aqui temos uma maçã real. Está até molhadinha, geladinha, estava na geladeira. Apresento para vocês uma imagem de um desenho colorido de uma maçã. Também uma foto desta maçã real. Então, por que eu trouxe isso para vocês? Quando se fala de campos de experiências, então,
nós estamos falando da experiência em si, a experiência da criança em relação ao objeto, ou ao movimento, ou à situação em que ela lhe foi ofertada, certo? Então, o que vocês apresentariam primeiro à criança, dentre todos esses objetos que eu apresentei? Claro, se fosse num momento presencial, a gente faria uma linha de tempo dessa apresentação da maçã com vocês. Então, eu estou fazendo isso de uma forma a trazer a experiência para a gente refletir sobre ela, né? Então, acredito que muitos diriam que apresentariam a maçã, certo? A maçã real. Por quê? Porque a maçã real lhe dá isso, a maçã verdadeira, Fernanda, exatamente. Por quê? Porque a maçã verdadeira, ela tem cheiro, ela tem peso, ela tem textura, ela tem gosto, né? Se a criança morder a maçã, ela tem gosto. Então, eu estou oferecendo para ela diferentes sentidos desta maçã, a experiência real da maçã com a criança. Quando eu ofereço, por exemplo, uma maçã artificial, o que eu deixei de oferecer para essa criança? Vamos ver se alguém escreve aí no chat. O gosto, ela não pode mais morder, né? O cheiro, o peso, porque ainda que a minha maçã real seja pequena, a maçã real ainda é mais pesada do que a minha maçã artificial. E isso, a textura também, porque tem textura diferente da real. Então, mesmo sendo tridimensional, ela não me dá tudo que uma maçã real dá para mim. Então, ainda tem um relevo diferente nessa maçã, ela é de isopor. Quando eu dou para a criança um desenho de uma maçã, o que ela perdeu de ter da experiência da maçã? O tridimensional, o cheiro, o gosto, né? A cor, porque aqui eu tenho um desenho preto e branco, e é uma representação, ela nem é totalmente igual ao desenho que eu faria desta maçã. Então, antes de dar o desenho, professora, daria uma folha para que ela desenhasse observando essa maçã, né? Se eu dou a foto para ela, ela perdeu a tridimensão, perdeu o cheiro, perdeu o gosto. Então, só para fazer uma referência do que a criança está perdendo de ter quando nós não damos para ela essa oferta da experiência. Porque é aí que mora o brincar no cérebro da criança. É na experiência. Quando a criança experimenta, quando ela vê um objeto, primeiro ela vê com os olhos, aí ela vai ver com os dedos, com a mão, vai sentir, vai perceber. E quando ela faz isso, as sensações que passam pelos sentidos dela saem da periferia do corpo dela, sobem pela medula e vai até o topo. Eu tenho uma tiara aqui na minha cabeça, então imagine que na tiara fica a região mais importante para a aprendizagem da criança, que é a somatosensorial. É o sentir e o mover, é a percepção do movimento e também a percepção dos sentidos, do cheiro, do olfato, da audição, do tato, né? Os 5 sentidos. Então, esta é uma área que nós, professores, precisamos, todo dia, acionar no cérebro da criança. É uma área ligada ao brincar. Então, junto com essa área, nós temos dentro do cérebro da criança, essa área que está em azul, se chama precúneos. É a área da imaginação. Então, junto com esse somato sensorial do topo da cabeça, a informação vai até o precúneos, que já está ativado na criança quando ela é feto, com 32 semanas de gestação,
ainda, ela já tem atividade de imaginar, ela já sonha, ela já percebe o mundo exterior através da experiência da sua mãe, que é o primeiro ego dela, né? É o local, é o indivíduo, é a psique que lhe dá segurança, confiança e lhe dá a sustentabilidade enquanto ser humano. Então, dentro da barriga da mãe, ela já está recebendo informações e também já brinca. Eu tenho vídeos de crianças brincando dentro da barriga da mãe. São vídeos americanos, porque eles pesquisam muito sobre o brincar lá, né? Então, a gente consegue esses recursos na internet mesmo. E aí, da imaginação, a criança vai fazer um movimento horizontal no cérebro de conexão com a testa, né, com a região pré-córtex, que é a região das funções executivas e das funções psicológicas superiores, que é a atenção, memória, percepção, linguagem, pensamento. Então, no brincar, vejam que ela está ativando toda essa região do cérebro, essa informação veio pelas mãos, pelos pés, pelos ouvidos, olhos, por todos os sentidos, levaram ao cérebro essas informações e vão devolver novamente às mãos, aos pés, ao falar, ao ouvir, a resposta a essa experiência que ela desenvolveu, e é através do brincar que ela constrói as suas hipóteses e os seus conceitos sobre aquela experiência que ela viveu. Então, nós, professores, temos que ter muita ciência disso, que o que eu estou oferecendo para a criança tem uma função perante a experiência sensitiva dela, a experiência que ela vai construir. Porque só existe a aprendizagem quando existe um fazer, um experimentar. Para além disso, é decorar um conceito e esquecer daqui a uma semana. Agora, quando a criança experimenta algo, ela constrói sentido para aquela experiência e vai se tornar uma memória de longo prazo no hipocampo, que é a região que fica no sistema límbico, e ela vai construir essa memória de longo prazo porque fez sentido e se emocionou com o que viveu. Então, a gente chama de memória episódica e procedimental. A criança faz acontecer, ela faz a ação, ela constrói uma memória de procedimento. E quando ela lembra da situação em que ela viveu a experiência daquela maçã, foi na casa da avó, a avó deu uma maçã bem novinha que ela retirou do pé. Ela ajudou a avó a tirar a maçã do pé da macieira e ela comeu. Ela não esquece mais aquela maçã. É diferente daquela maçã comprada no mercado. Ela vai lembrar muito mais da maçã que ela recolheu, da relação que ela teve com essa avó, do que propriamente da maçã do supermercado. Então, tem que fazer sentido. Uma colega colocou agora ali no chat, tem que fazer sentido para a criança, mais do que para o adulto. E esse adulto, ele vai desenvolver com a criança, quando brinca, né? Uma relação que Roberto Lente, um neurocientista brasileiro, que é da Federal do Rio de Janeiro, chamou de neuroplasticidade transpessoal. Então, agora, nesse momento em que vocês, professores, estão vivendo a relação da aula remota, né, a relação através da tela, o que nós estamos fazendo nesse momento, né, eu estou olhando para vocês, para a minha webcam, aí vocês conseguem olhar para mim na tela como se eu estivesse olhando para vocês, mas, na verdade, eu não vejo o rosto de vocês. Então, nesse momento, eu tento ultrapassar essa neuroplasticidade transpessoal, porque ela acontece quando a gente olha olho no olho. Então, existe uma relação, uma comunicação não verbal através dos olhos, que é muito importante para a criança. Tá,
Taliana, mas e se a criança for cega, ou se o adulto com que eu estou brincando é cego, ou o adolescente é cego? Eu vou manifestar essa comunicação não verbal por outras vias, que serão também sensoriais, como o toque, como a audição, né? Como a olfação. Quando eu dou um estímulo olfativo, por exemplo, hoje de manhã eu estava trabalhando com o alecrim. Alecrim, vocês conhecem, é uma plantinha que a gente usa, inclusive, como um tempero, né? Então, alecrim é muito cheiroso. E eu estava cantando a música Alecrim Dourado. Todo mundo conhece a música, né? Alecrim, alecrim dourado, que nasceu nos campos sem ser semeado. Quando eu falo de alecrim e sinto o cheiro de alecrim, o alecrim entra pelo meu nariz e vai pelo bulbo olfativo, que são essas coisinhas amarelas que estão no meu cérebro, que é um cérebro representativo, e vai direto para o hipocampo, que é a região da memória de longo prazo. Então, quando se usa o recurso olfativo, experiências olfativas, você tem maior chance que a criança aprenda. Com mais, que grave, que memorize aquela palavra a qual ela sentiu o cheiro, porque vai diretamente para o hipocampo. Os outros sentidos ainda vão passar por outras vias até chegar no hipocampo. Então, ao falar disso, porque o tempo passa, eu quero também falar a diferença do brincar para o jogo. A criança brinca, ela ainda não joga. Mas como assim, Liana? Se brincar e jogo não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Brincar, na sua etimologia, quer dizer criar vínculo. Vínculo com ela mesma, com o outro, com os objetos, né? Com o ambiente. Agora, jogo que também tem relação com ludos, né? Ludo, jocos, quer dizer brincadeira, entretenimento, prazer. Então, é diferente, inclusive no cérebro. Já vou mostrar para vocês. Quando eu jogo, eu experimento o jogo, ele sobe pelo tronco encefálico, entra pela medula, a experiência, né, e vai diretamente ao pré-córtex frontal, a região do pensar, ok? Por quê? Porque o jogo está ligado à competição, principalmente, né? Tem o jogo cooperativo, tem o jogo individual, mas o jogo nos remete à nossa ancestralidade, ao momento em que a gente se prepara para se defender, para luta e fuga, ok? Então, ele tem um movimento verticalizado no nosso cérebro de estímulo. Já o brincar, ele é horizontalizado, como eu mostrei antes. Qual é a diferença do brincar e do jogar? O brincar, se vocês pegarem na teoria de Vygotsky e de Piaget, o brincar primeiro, lá na primeira infância, lá quando a criança é bebê, ele é de exercício. A criança explora o objeto, ela repete 1000 vezes o mesmo exercício, porque ela está se habilitando nas suas capacidades motoras. Aí depois o brincar é simbólico, ele passa a ter uma relação de representação social. A criança vai brincar que a boneca é sua filha, que ela é a mãe, né? Que o irmãozinho é o pai, ou um amigo é o pai, ou uma amiga é a relação de uma tia, ou de uma avó, e assim por diante. Então, ela constrói representações sociais. Depois, ela constrói regras. Então, existe uma hierarquia no brincar, no desenvolvimento da criança. Depois, ela constrói regras. No momento que ela disse para ela que ela é a mãe, que o boneco é o filho, né? Que um amiguinho é o pai, ela construiu uma regra para um combinado, que é uma regra social para que se estabeleça aquela brincadeira. Aí passou a ser um jogo. Agora, o jogo, propriamente dito, ele faz o caminho contrário. Ele é primeiro uma regra, né? Todo mundo sabe que o jogo de xadrez tem uma regra. A criança também sabe.
Ela se cria vendo que existe um movimento específico do cavalo, que o rei anda muito pouco, anda um passo só para qualquer lado. Então, ela observa, porque, para além de tudo, a criança é um primeiro cientista, que nós muitas vezes damos as respostas antes dela descobrir as coisas. Então, por que ela é o primeiro cientista? Porque no cérebro da criança, até os 3 anos, 1/3 do cérebro é neurônios espelhos. Tem um sistema chamado sistema de neurônios espelhos. Que neurônios são esses? Eles foram descobertos em 1998 por Giacomo Rizzolatti, um cientista italiano, um neurocientista italiano, que descobriu que nós... Primeiro ele fez isso com os macacos, né? Depois ele descobriu que as crianças e o homem também faz isso. A gente tem o comportamento de empatia, de teoria da mente, né? De se colocar no lugar do outro e de imitar. Então, a criança é uma maravilhosa observadora. Ela observa e imita os nossos movimentos, os nossos atos. Eu costumo dizer que nós vivemos num Big Brother das crianças, porque ela está todo o tempo nos mapeando. E quanto menor a criança, ou seja, quanto mais bebê ela for, né, entre 0 e 1 ano, 1 ano e meio, ela tem um movimento específico chamado movimento sacádico. Os olhos dela se mexem muito, ela mapeia o ambiente, o seu entorno e os objetos, e ela tem uma capacidade de perceber o que é tridimensional. A criança não percebe ainda, quanto menor ou mais jovem ela for, ela não percebe ainda a foto, que é uma bidimensionalidade, ela percebe mais os objetos, porque ela nasce com uma bagagem, uma capacidade de ver e reconhecer objetos na medida que ela vai experimentando. Ou seja, existe uma área do nosso cérebro que fica no tronco encefálico, que se chama substância cinzenta periaquedutal. É uma área de memória ancestral. E também uma área que guarda nossa capacidade de sentir medo, né, como sobrevivência da espécie humana. Então, eu sei que eu estou jogando muita informação para vocês, mas é também uma ansiedade nesse pouco tempo de poder compartilhar com vocês tantas informações que vêm das neurociências, né? Eu trabalho com neuropsicologia, especialista em neuropsicologia, que é uma vertente, é uma área de conhecimento das neurociências. Nós temos várias, temos a neuroanatomia, a neurofisiologia, hoje temos o neuromarketing, temos a neuroeducação, certo? Então, o nosso universo, enquanto professor, precisa ter presente a psicologia, a filosofia, as ciências biológicas. São muitas ciências que a gente precisa abarcar para conseguir fazer o nosso melhor enquanto educadores e fazer chegar às crianças as experiências para que elas aprendam, né? Então, por isso que eu coloquei para vocês o cérebro de quem brinca, porque o cérebro de quem brinca é um cérebro que aprende, e nós aprendemos pela noção de si, através da experiência que nos são ofertadas. Quando estamos em meio natural, como eu comecei falando, o próprio ambiente oferece para a criança. Se vocês estão com seus filhos, os seus educandos, num parque, numa floresta, num ambiente aberto, assim, que tem árvores, que tem água, terra, as crianças vão colher folhas, elas vão colher flores, galhos, vão colher pauzinhos, vão colher pedrinhas, e vão construir, através de materiais não estruturados, o seu brincar. Você quase não precisa fazer nada, a não ser ficar cuidando que elas não saiam de volta de você. Agora, quando as crianças estão num ambiente que o adulto construiu, ela precisa, normalmente, ela se torna dependente de nós, porque normalmente esse ambiente não está favorecendo as suas necessidades. É tudo muito alto, tem cadeiras altas, dentro de casa mesmo, né?
Quais são as residências que têm objetos e móveis adaptados para as crianças? Talvez na casa da criança ainda tenha uma cadeira baixinha, né? Um cantinho com um tapete que ela possa ler livros e brincar ali, que tem uma mesa baixa para o seu tamanho. Maria Montessori foi uma grande cientista, né? Uma médica italiana que viu a criança e trouxe essa realidade para as nossas escolas. Ela cortou, ela serrou cadeiras, cerrou mesas para ficar na estatura da criança. Então, é dela que nós herdamos os móveis para o tamanho das crianças. Então, quando ela está dentro de um ambiente adulto, a gente precisa trazer uma comunicação não verbal através desses objetos. Por isso é que nós precisamos estudar o desenvolvimento da infância para poder ofertar isso de uma melhor maneira. Por exemplo, cores, um lugar muito colorido, perturba a criança. A gente só sabe disso a partir do momento que entende que a visão da criança, inicialmente, né, enquanto ela é bebê, ela só vê contrastes, ela vê preto e branco, ela não vê cores. Então, quando a gente constrói um quarto lindo, colorido, para o nosso bebê, não é para nós que a gente está construindo, aliás, para a criança, é para nós. Não é para a criança que a gente está construindo, porque ela não vê nada disso ainda. Ela só vai ver a partir de 8 meses, é que ela vai ter uma visão já mais clara, antes é tudo nublado. Então, para o bebê, para favorecer o estímulo das células chamadas cones e bastonetes dos olhos dos bebês, a gente precisa trazer o contraste preto e branco. No máximo, amarelo e vermelho, que também são contrastes. Quando se trabalhar com cores, a gente tem que entender que verde e vermelho são complementares um ao outro e tem longas, a gente chama cores de longas ondas, né? Ondas longas. Por exemplo, nós temos o semáforo. Você enxerga o verde e o vermelho do semáforo à distância. Então, quem criou esse código de cores do semáforo estudou física e sabe que à distância você vai enxergar as cores verde e vermelho. Agora, o amarelo, que tem ondas curtas, assim como o azul, você vai enxergar quando estiver mais próximo. Então, quando a gente sabe essas informações, a gente facilita muito mais a aprendizagem da criança. Que descoberta, exato. Eu tenho um livro em PDF que eu posso passar para a Tatiane depois, tá? Pelo WhatsApp, vocês podem procurar por ela, não sei como pode chegar até vocês, que se chama A Cor como Informação, que é de Luciano... agora esqueci o nome dele, é Luciano alguma coisa. É uma tese de doutorado sobre as cores como fenômeno físico, químico, como fenômeno no marketing, na educação. É muito incrível mesmo. É A Cor como Informação. Hoje ele já tem em PDF, existe também físico nos... como é que a gente chama assim, nos brechós, né, na internet, nos estante virtual, você até encontra. Então, isso são poucas informações, eu dei o máximo que eu pude aqui para a gente abrir, né, Tatiane? Eu sei que já estou extrapolando aí o nosso tempo. Então, de repente, agora é o momento de abrir para as discussões e que eu possa complementar com mais informações conforme o pessoal vai perguntando. O que você acha? Eu acho uma boa ideia, mas é maravilhoso ficar te ouvindo. Né? Eu mesmo falei para o meu colega aqui, que está conosco aqui no Polo, assim, como é gostoso de ficar ouvindo a Liane. Eu entendo os comentários dos participantes no chat, realmente é muito prazeroso te ouvir, o assunto também é encantador, né? Quando a gente escuta alguma coisa que a gente gosta, a gente fica encantada, e a gente percebe o amor, né, na tua fala, então, realmente... é apaixonante. Eu só vou lembrar os participantes, né, como eu estou colocando ali no chat, que a câmera, as webcams têm que ficar desligadas, né, apenas quando a pessoa for fazer a sua intervenção,
Aí ela liga a webcam e também o microfone. Fora isso, né, eu estou desconectando as pessoas voltam, as pessoas desconectam, a pessoa volta, desconecta, mas perde a fala da palestrante, né? Então, não custa nada deixar ali a webcam desligada, pessoal, colaborem para a gente continuar, né, conversando tranquilamente, sem ter a internet cortada, né? Se todos colaborarem, a gente consegue ir até o final, tá bom? Não sei, eu não cheguei a ver aqui perguntas, né? Eu vi mais colocações. Muitos elogios, né? Deixa só eu bloquear a apresentação aqui da Josiane, porque eu acho que ela não queria apresentar. Bom, pessoal, temos espaço para perguntas. A Josiane, tu tem como bloquear a tua apresentação? Pode fazer. Pode fazer falando ou colocar no chat, não tem problema. Tá, só um minutinho que eu vou excluir ela da reunião. Só localizar ela aqui, agora não consegui localizá-la. Eu vou aproveitar e vou ir respondendo a pergunta da Cíntia, que eu estou enxergando aqui. Ela pergunta, com crianças com necessidades especiais, o bom seria desenvolvermos com atividades mais concretas, usando jogos? Então, além de jogos, qual é a necessidade que a criança com necessidades especiais mais tem? Autonomia e independência, né? A gente precisa oferecer à criança a oportunidade de ganhar, de conquistar independência e autonomia, né? Então, durante os marcos de desenvolvimento da criança, a gente vai conquistando. Qual é a primeira conquista da criança lá quando ela saiu do útero da mãe, né? Aos 2 meses, ela precisa sorrir reconhecendo o movimento do sorriso do outro, né? Então, o que ela vê é o movimento, não é visual para ela com 2 meses, mas ela vê o movimento do sorriso. A criança com autismo, por exemplo, né, até ela tem dificuldade de reconhecer as expressões. Então, esse é o primeiro marco, o do sorriso. Depois, ela ter tônus e equilíbrio para ficar sentada, sem apoio, né? Sentadinha, sem estar apoiando o corpo, lá aos 6 meses de idade. Então, o que a gente precisa ver com cada necessidade especial é avaliar quais são as necessidades dessa criança, seguindo o plano do desenvolvimento da criança. Então, eu sempre ofereço para os colegas, nas minhas palestras, a ideia de usar a tabela de Denver 2, tabela de triagem de Denver 2, que é uma tabela de desenvolvimento humano, utilizada na saúde e na educação também, para avaliar, ela não é uma tabela de diagnóstico, mas ela avalia um padrão de normalidade, aonde eu sei que, com 6 meses, aproximadamente, a criança deve estar sentando sem apoio. Então, o que eu vou oferecer para ela? Se ela está com 5 meses e ela ainda não conseguiu começar a ter esse controle de tônus, eu tenho que oferecer situações problema, desafios psicomotores, para que ela chegue a essa conquista, né? Então, o que vai nos dar uma base com a criança de necessidades especiais é as conquistas que ela precisa adquirir seguindo um padrão de normalidade, que é claro que nós não temos que fazer que ela chegue nesse padrão de normalidade, mas é um referencial porque existe uma hierarquia nas conquistas motoras da criança e também da linguagem e assim por diante. Então, assim como jogos, atividades psicomotoras e de vida prática, tudo isso pode contemplar conquistas para a criança. O importante é que, no ambiente que a gente constrói para ela, sejam crianças com necessidades especiais ou não, ela tem que ter acesso, tem que haver pistas de comunicação não verbal, e tem que haver
o adulto, ele precisa ver se a criança vai conseguir fazer aquela ação sem se frustrar, porque a gente precisa evitar a frustração também. Então, por isso, nós, professores, precisamos ser cientistas também, experimentar, observar se a criança consegue, refazer a atividade se a criança não está conseguindo, ela é o nosso referencial. Eu vou refazer aquela atividade, salvo seja uma atividade de um material de desenvolvimento humano, como é o material montessoriano. Ele tem um conceito, cada material tem um conceito, e ele já é preparado, inclusive para as crianças com necessidades especiais, porque é um método que nasceu primeiro na educação especial, para depois vir para as crianças ditas neurotípicas, né? Isso é tabela de triagem de desenvolvimento de Denver 2, ok? Eu vi aqui Diga. Eu vi aqui nas perguntas, temos duas perguntas também que eu achei bem relevantes, né, para ti. Uma delas é da Cristina Garcia, e ela pede ideias de como montar uma brinquedoteca nos ambientes, né? Como que você disse no início, para desenvolver os hemisférios direito e esquerdo. Eu achei essa pergunta assim, bem relevante, como iniciar, talvez, né, esse processo. E a outra é da Jaísa, onde ela pergunta, né, se tu poderia falar um pouquinho mais sobre a alfabetização através das brincadeiras no cérebro das crianças em idade pré-escolar. Ok. Nossa, são dois assuntos que são longos. Bem diferentes. Mas vou tentar... mais ou menos, porque como a brinquedoteca escolar que eu trabalho, a gente trabalha com alfabetização, então eles estão meio que amarrados, né? A brinquedoteca, ela nasce nos Estados Unidos e na Europa, e ela nasce dentro de APAE, ou seja, para educação especial. Por isso, ela tem código de cores que comunicam uma organização com as crianças. Então, existem áreas específicas na brinquedoteca, cada área tem designado uma cor, que é uma cor internacional, né? É da International Council Children in Play, que fica na França, é um código de cores que foi André Michelet que criou. Então, quando a gente faz curso de brinquedoteca, eu também sou formadora de brinquedistas, a gente ensina a usar esses códigos e a construir as áreas de conhecimento dentro da brinquedoteca. Então, eu não vou conseguir te explicar isso nesses minutinhos, mas só para você entender que os espaços, eles estão organizados de forma que eles se comunicam com a criança. O brinquedista, ele é quase que um mediador invisível. Eu não posso intervir, eu não devo intervir no brincar das crianças, salvo ele esteja trazendo algum conflito, né, com outra. Para isso, nós temos rituais e combinados de convivência lúdica, que nessa brinquedoteca onde eu trabalho, a gente desenvolveu. Então, nós temos uma metodologia própria que não tem no resto do país. Então, necessitaria fazer curso conosco, né, para poder entender exatamente, porque é um trabalho de 15 anos. Mas, resumindo, você encontra na internet ICCP e ESAR, são os códigos internacionais de organização de brinquedoteca, tá? Eu vou escrever aqui, ICCP, e ESAR, que é baseado em Piaget, códigos de organização. Quanto à alfabetização, além das minhas especializações em neuropsicologia, em ciência do movimento humano, eu também tenho especialização em Montessori, né? É o método sensorial, é uma metodologia sensorial que eu escolhi para a minha vida enquanto educadora. Tá? Então, isso é uma coisa muito particular de cada professor. Mas como eu sou uma pesquisadora, é a única pedagogia científica, a que realmente foi desenvolvida à luz do neurodesenvolvimento. E muitos neurocientistas já publicaram pesquisas falando sobre
trazendo a diferença do cérebro de uma criança montessoriana e de uma criança de escola tradicional. Um dos livros que vocês encontram isso é Neurônios da Leitura, de Stanislas Dehaene. Quem quer saber sobre alfabetização, leia esse livro, Neurônios da Leitura, de Stanislas, estou colocando aí no chat, Stanislas Dehaene. Ok? Tem um N a menos, um E a menos, tá? Foi 2 E's, mas é Dehaene, é um E só. Bom, o método diz o seguinte, né? Quando a gente trabalha com letras, por exemplo, com o código escrito, nós não usamos um monte de cor, nós usamos a cor vermelha para vogais e todas as outras consoantes são azul. Dessa forma, a criança percebe que existem sons específicos para as consoantes e que são diferentes das vogais. As vogais têm som aberto. Então, é um método fônico, né? E o método fônico é comprovado o mais eficiente para alfabetizar. Quando você dá o nome da letra para a criança antes do som da letra, você acaba causando uma confusão. Nós, que trabalhamos com alfabetização, temos já como comum enxergar a criança escrever, por exemplo, gato com H, H-T-O, né? É muito comum. Por quê? Porque aí foi apresentado o nome da letra para a criança, H, e olha a confusão, o H é mudo, ele nem tem som, ele só vai ter som junto, vai ajudar outras letras a ter um som diferente. Então, muito importante em alfabetização trabalhar com o fônico, com o som, com o fonema, né? O som do grafema, né? Da letra. E o menos é mais. Colorido é ruim para criança, por quê? Tem um outro neurocientista chamado Raman Chandran, e também aqui no Brasil nós temos o Roberto Lente, que falam das crianças sinestésicas. Hoje, de cada 5 crianças que nascem, uma é sinestésica. O que é isso? É, por exemplo, ouvir um som e ver cores na sua frente. Então, existe uma comunicação entre os sentidos que deve ser encerrado depois de 1 ano de idade, que se chama neuroplasticidade transmodal. É a conexão entre sentidos. Aí, o que acontece? Hoje em dia, isso está acontecendo cada vez menos. As crianças estão ficando com essa comunicação mais íntima pela vida toda. Um exemplo que eu dou sou eu. Eu fui uma criança sinestésica, sou uma adulta sinestésica. Um local muito colorido, para mim, se eu entro, eu vejo as coisas se moverem, né? Um piso muito colorido, ele se move para mim, isso me perturba, me deixa tonta. Então, é por isso que eu digo para vocês, isso, sala poluída, muita cor numa sala, letras coloridas, é perturbação ao que a criança realmente precisa para se alfabetizar. O que mais? Podem colocar aí, Tati. Isso, alfabeto pronto não é um ambiente propício, exatamente. A gente precisa também trabalhar com as crianças 3 sentidos, pelo menos. Tátil, visual, auditivo. Para garantir uma aprendizagem, precisamos usar com as crianças pelo menos 3 sentidos. Então, por isso, em Montessori, eu tenho o quê? Eu tenho o exercício da lixa, né? As letras são recortadas e colocadas numa madeira, onde a criança passa o dedo e faz o contorno, faz o desenho da letra com a lixa. Aí eu estou estimulando o tato epicrítico, que vai trazer ao cérebro da criança uma percepção maior. Existem 2 tipos de tato. Epicrítico, que é usado no braille para o cego ler, e o protopático, que é o da pressão, de sentir, ou da dor, do calor, do térmico. Então, quando eu passo o dedo na lixa, no material montessoriano, né, de linguagem,
eu estou usando o tato, a criança ainda fala o som da letra, enquanto ela está passando o dedo, e ela está visualizando, então a chance é muito maior dela aprender aquele código gráfico do que outras crianças que têm só o copiar do quadro. E, dessa forma, estou contemplando crianças com necessidades especiais e crianças típicas, crianças teoricamente normais, porque eu parto do princípio que nenhum de nós é normal, ok? Existe um padrão, mas nenhum de nós é normal. Teve duas perguntas, né? Na verdade, uma foi uma colocação da Juliana Santos da Silva, onde ela nos trouxe, né? Então, devemos ter sempre em mente o marco de desenvolvimento infantil para avaliarmos as crianças. Acredito que tenha sido uma colocação e também uma pergunta. E o André já havia perguntado lá às 17h46, eu estava só esperando o momento, né, de fazer a intervenção, e ele voltou a perguntar, né, por que a música, ela faz parte do brincar e do aprender? Então, a criança já no início do terceiro trimestre de gestação, ela já separa os sons da barriga da mãe, ela começa a ouvir o exterior. Então, a audição, ela está presente na nossa vida, desde muito novos, né? O silêncio e o som fazem parte desse processo de aprendizagem. E quando a gente cantarola alguma coisa, a gente faz com que a criança foque a atenção. Por quê? Porque ela reconhece um manhês. A mãe normalmente cantarola para a criança, né, quando ela é bebê. Então, quando a gente cantarola alguma coisa, não precisa ser uma música pronta. Quando eu quero que as crianças façam alguma coisa e quero a atenção delas, eu começo só a cantarolar. Vamos guardar os materiais agora, vamos voltar para a linha e lá, vamos tentar. Então, eu só controlei isso, faço com que as crianças parem de fazer o que elas estão fazendo, guardem o material e venham para a linha comigo, né? Eu falo linha porque nós temos uma linha elíptica na brinquedoteca, porque usamos de inspiração Montessori nesta brinquedoteca. Então, as crianças reconhecem a música, né? E como acontece quando eu tenho uma criança surda? Porque nós recebemos crianças com deficiência auditiva também. Então, trabalhamos com Libras, e elas vêm com sua intérprete também, né? E outra, ela sente vibração. Então, às vezes, a gente usa de algum instrumento rítmico de percussão que ajuda a criança a também se ver inserida naquele processo, ok? Uma coisa importante que eu quero deixar para o pessoal que perguntou sobre alfabetização. A escrita, ela é totalmente, a nossa escrita ocidental, ela é arbitrária ao cérebro da criança, por isso a criança espelha, né? Ela escreve da direita para a esquerda naturalmente, isso vocês encontram em Emília Ferreiro, na Psicogênese, né, no livro da Ferreiro e da Teberovsky, está lá que a criança de mundo iletrado, ela faz a hipótese de escrita da direita para a esquerda e de baixo para cima. Esse é o natural do desenvolvimento do cérebro da criança. Então, se a escrita ocidental não ela tem uma arbitrariedade, esse movimento da criança, desde a educação infantil, eu tenho que fazer ações, promover atividades de transpor objetos de um lado para o outro, sempre da esquerda para a direita, para automatizar o movimento da esquerda para a direita. Também o desenvolvimento dela é do macro para o micro, ela começa a fazer cabeções no papel. Aí só com a maturidade motora fina e de noção de corpo, de estruturação espaço-temporal, é que ela vai começar a reduzir o espaço do desenho e se fazer menor. E também do tridimensional para o bidimensional. A gente apresenta qualquer conhecimento novo para a criança sempre da tridimensão do objeto, para depois apresentar a expressão, né, vamos dizer assim, a expressão gráfica da maçã,
Ah, aqui nós temos a representação de uma maçã. Aí o que ela vai fazer? Ela vai fazer o movimento natural de parear. Então, pareamento, empilhamento, são movimentos naturais que a criança nasce, só desperta através da experiência, mas ela nasce sabendo. Classificar coisas também. Ela nasce classificando. Em seguida que ela começa a se movimentar com objetos, ela classifica. Ok? O que a gente faz enquanto adultos é um despertar do que a criança já sabe. Então, aquela máxima antiga que a gente dizia, que lá no tempo do Rousseau, né? Que a criança é uma tábula rasa, hoje a gente sabe que ela não é. E por isso o livro da Montessori, A Descoberta da Criança, traz isso, né? O despertar de um conhecimento ancestral que ela já sabe que ela precisa da experiência para descobrir novamente. Questões nós não temos mais nenhuma assim no chat. Não sei se alguém quer abrir a câmera, se quer abrir o microfone, se quer fazer alguma intervenção, por gentileza, podem fazer agora, né? Se alguém estiver se organizando, enquanto o pessoal se organiza, ligando câmera e ligando o microfone, sintam-se à vontade. Oi. Olá. Quero dizer que essa aula foi muito maravilhosa, prof, muito 10. Olha, eu poderia escutar ela por dias, maravilhosa. Eu sou professora de educação especial, eu trabalho há 34 anos com educação especial. Então, assim, o brincar é algo muito presente na minha prática, né? Então, tudo que ela disse é muito real, é muito normal para mim. Mas eu adorei. Muito obrigada por tudo. Gratidão, Silvia. Até quero colocar que a sua função hoje, né, como educadora especial, eu costumo dizer que no século XXI, todas nós já devemos ser educadores especiais. Porque se a gente fala de uma escola inclusiva, se a gente fala de educação para todos, nós precisamos nos apropriar do que a educação especial já sabe há muito tempo. Porque vê o indivíduo para além, né, do conteúdo. O educador especial, ele tem essa necessidade e dentro da sua praxis, trazer autonomia e independência para essa criança ou esse adulto ou adolescente. Então, se nós falamos de uma educação para todos, precisamos nos apropriar desses conhecimentos que a educação especial tem, para que realmente a gente consiga ajudar os nossos educandos. Que não é só a criança com alguma deficiência que a gente recebe crianças com deficiências emocionais, né, com baixa autoestima, né, com traumas, com doenças da psique, não só doenças físicas ou deficiências físicas. Então, a gente precisa ofertar um ambiente pluri-estímulos, né, que tem N estímulos e descentrada do professor. Ou seja, nós não somos a única ferramenta de aprendizagem. Hoje nós somos mediadores para a aprendizagem. O ambiente tem que colaborar para que a minha praxis, enquanto professora, realmente chegue a todas as crianças. E não a uma ou duas que conseguem entender a minha linguagem, né? Outra coisa importante é que, entre as crianças, elas entendem melhor o que é comunicado do que eu, como adulta, com a criança. Então, a gente precisa trabalhar a zona de desenvolvimento proximal, trazer também para a criança a possibilidade de aprender com o outro. E eles só conseguem fazer isso quando eu tenho uma atividade onde eles interagem através daquela atividade. E que eu não sou o único foco para essa aprendizagem. Eu vou passar agora a pergunta para a Cíntia, né, que abriu a webcam dela, e a webcam está aberta, então, que não era para estar aberta. E o André, que acho que agora fechou também, não sei se ele queria falar ou tinha aberto por engano também. André, tu quer fazer alguma intervenção? Quer abrir o webcam?
Quero. Na verdade, eu também sou de Capão da Canoa, só quero parabenizar a Liana, tá? Parabéns pela participação e enfatizar o trabalho e participem e conheçam com ela a neurociência. Parabéns. Obrigado. Certo. Eu quero agradecer, então, Tati, ao André, porque eu não estaria aqui com você se não fosse o André, foi ele que indicou meu nome. Tá? Eu participei de uma formação em que ele foi um dos ministrantes na escola especial, né, de educação especial, do nosso município, Ana Bauer, e aí lá ele teve essa ideia de trazer meu nome para vocês. Então, se não fosse Então, por André, ele... nós que te agradecemos na tarde de hoje. Nos saudou com essa belíssima fala, então, da Liane. Muito obrigada. Eu acho que todos nós, pelos comentários e pela lotação da sala, nós, no cume da nossa fala, chegamos a 158 participantes. Então, é um número bem expressivo, né, de pessoas ouvindo a Liana e encantados, né? Podemos observar pelos comentários, realmente, encantados com a fala dela, porque realmente tu percebe amor no que ela transmite, né? A pessoa, quando ela é apaixonada pelaquilo que ela faz, acontece isso, né? A gente se encanta também, né? Eu não sei, eu acredito que a Fernanda dos Santos quer fazer alguma intervenção. Fernanda, sinta-se à vontade. Sim, na verdade, é só uma contribuição. Primeiro, agradecer a participação, que foi grandiosa, de muito conhecimento. É pouco tempo, mas eu acho que foi muito, muito valioso. Eu sou professora de educação infantil e acredito muito nessa perspectiva que a professora apresentou para a gente, da questão do brincar, principalmente, e dessa englobação, né, de englobar todas as aprendizagens que é importante. E hoje eu sou formada em pedagogia, mas estou fazendo educação física com a intenção de proporcionar esse conhecimento corporal, neurológico e da pedagogia, que eu quero muito utilizar na Montessori, que é uma inspiração, e depois em psicomotricidade para poder contemplar todas essas áreas para o crescimento, um bom crescimento e desenvolvimento da criança. Muito obrigada pela contribuição. Agradecida, Fernanda. Eu quero deixar, então, para vocês aqui, para continuarem falando comigo, nas redes sociais, @Liana Pinto Tubelo, eu coloquei no chat, tá? Eu faço podcasts semanais no Spotify, que é Neuróbicos. Tem um canal no YouTube que é Humanidade Lúdica, então vocês veem um pouquinho mais do que eu trouxe aqui através dos meus vídeos. E sou membro da página Brincadeiras e Jogos, onde a gente dá cursos, tá? Eu dou curso de psicomotricidade, neurociência. Estamos tendo um curso de Montessori no Movimento Humano neste momento. Então, vocês me encontram lá também. E a gente continua junto, se comunicando. É só me seguir, né? Tanto nas redes sociais como no canal do YouTube, que a gente pode continuar trocando aí ideias e trazendo mais conhecimento. Certo. Então, Liana, eu, em nome da coordenação do evento, agradeço muito a tua intervenção. Realmente é um prazer lhe ouvir, né? Todo esse conhecimento compartilhado de uma forma tão simples e tão complexa ao mesmo tempo, que é quando tu vai mostrando cérebro e dando a sua aula, porque foi realmente uma aula em 1 hora, né? Foi algo incrível. A gente percebe, né, o teu conhecimento sobre o assunto, né, o teu domínio pleno do assunto e a tua paixão, né? Isso encanta realmente. Muito obrigada pela sua participação. Agradecemos muito as tuas colocações, né? E parabéns pelo teu trabalho, né? Que continue firme na caminhada, né? Contribuindo para o campo da educação, como tão bem a gente observou que tu está nos ajudando, né? Como professores em sala de aula, a gente logo percebe que temos muito a aprender com a neurociência, né? Sem sombra de dúvida. Eu vi que alguém abriu a câmera, a Mozara. Não sei se ela quer fazer alguma intervenção ou se foi um engano. Mas não vamos deixar ninguém sem falar, vamos perguntar, né? Mozara, tu quer fazer alguma intervenção ou realmente foi por engano? Não, não foi por engano, não.
Tá bom, então. Contigo a palavra, então. Eu não tinha visto essa roda né, de conversa antes, eu não tinha conseguido entrar antes, só consegui agora entrar, infelizmente, só consegui participar agora, e é de grande interesse meu, que eu trabalho com os alunos assim, né, de brincar, de aprender. Aí, só para aprender com vocês mesmo, assim, trocar ideias. Sim. Então, Mazara, fica a dica, essa aula foi maravilhosa, e esse link vai estar disponível, né, a partir de amanhã ou a partir de quinta, e essa aula vai ficar disponível no canal do evento, né, então tu pode clicar pelo nosso dia, e o nosso grupo foi o 16, ele vai estar disponível lá toda a fala da Liana. Tá bom, obrigada. À vontade para assistir, para compartilhar, enfim, né. E nós, então, encerramos por aqui a nossa tarde, que foi uma hora muito maravilhosa. Muito obrigada, Eliana. Não vou me cansar de te agradecer pela tua contribuição, né? E parabéns, né? O teu assunto realmente foi maravilhoso. Não tenho palavras como mediadora para fazer esse encerramento, porque realmente me faltam palavras, né? Tamanho foi o meu encantamento pela tua fala também, assim como todos os participantes. Eu sou professora na educação infantil, e eu fiquei pensando nos meus pequenos no BBB que tu falou, né? Com certeza esse termo eu vou levar para minha escolinha, né? E assim, preparem-se, nós vamos estar no BBB dos pequenos. Adorei, porque realmente cada momento é um flash, né? Cada criança parada pode saber que tem uma arte, mas é uma arte saudável. Criança em movimento também é uma arte, mas é uma arte saudável, né? Movimento é isso, né? É emoção, é lidar com o corpo, é lidar com os sentimentos, é lidar consigo, né? É se construir enquanto sujeito, né? Então, muito obrigada. Rápida? Posso fazer uma colocação rápida? Pode, claro. Eu assisti um vídeo essa semana de um curso que eu fiz, um outro curso que eu fiz, onde as crianças estavam brincando com diversos materiais, assim, que muitas vezes a gente não leva para a sala de aula, porque pensa assim, o que eles iriam fazer com isso? Que nem panela, colher de pau, lençol velho, aquele lençol sem o elástico. Sem o elástico, o saco bolha em metro, as crianças engatinhando em cima daquele saco bolha, eles explorando esse material no pátio da escola, e o que a professora pôde ver e analisar e anotar as descobertas que ela fez com aquelas crianças naqueles momentos que a pracinha passou de ser um brinquedo para eles, porque eles começaram a construir a pracinha deles. Eles juntavam material do pátio e construíam a casinha deles. A pracinha passou a ficar de lado. Sim. Teve uma colocação aqui também agora me passou o nome dela, mas Maria Isabel, criança é vida. E realmente, eu acho que encerra muito bem, né? Criança é vida, criança é Isabel Maria, na verdade. Criança é vida, né, gente? É a transformação da nossa sociedade, com certeza. Não importa quando, não importa como, mas é o nosso futuro, né? São esses Tati, a etimologia da palavra criança é ação de criar. Então, além de vida, ela é criatividade, ela é criar o tempo todo. E brincar só é brincar se é com autonomia e independência dela. Se tiver uma indução, né, ela vai fazer uma brincadeira que é induzida pelo adulto, ela vai depois perguntar, ela brinca generosamente com vocês, porque eles são generosos. Aí depois ele te cutuca e diz assim, a criança, né, te cutuca e diz, ô tia, ou prof, posso brincar agora? Exatamente isso. Por mais interessante que esteja aquela brincadeira, na tua opinião, né, como interventora, né, ele brinca, ele chega a estar suado, né, ele olha assim, eu posso brincar agora? Isso mesmo. A autonomia da criança é incrível, né? Não sei se tu gostaria de se despedir já, se tu gostaria de dizer algumas palavras, que daí eu vou encerrar a gravação, né, para ficar certinho daí.
Então, quero dizer para a Mozara que é isso mesmo, né? O material não estruturado oferece uma possibilidade da criança ser mais cientista, né? Descobrir mais. Então, a gente poderia fazer teria que fazer uma outra sessão para falar sobre material não estruturado, semi-estruturado e estruturado, né? Porque são técnicas diferentes. Então, eu quero agradecer ao André, quero agradecer à Tati, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? E que possamos aí nos encontrar de novo. É só me seguir nas redes que a gente volta a se falar e nos vemos numa outra oportunidade. Gratidão a todos que estiveram conosco. Então tá, agradeço também a presença de todos os que permaneceram agora até o final. Realmente foi uma fala bastante extensa, nós chegamos a 150 pessoas, estamos encerrando com 58, então realmente já passamos mais de 10 minutos do encerramento. Agradeço imensamente, né? Gratidão pelo compartilhamento de todo esse conhecimento, que é uma bagagem bem grande. E luz e saúde para todos. Então, ó, muito obrigada e até breve. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Ah, e não esqueçam de assinar a lista de presença, né, do dia de hoje. Bom? Tchau, pessoal. Foi muito bom estar com vocês até agora. Um beijo. Tchauzinho. Ah, William.